Beleza, gente? Já receberam todas as notas? Tá tudo ok? Beleza. Aquela atividade, pessoal, que eu gravei a aula para vocês, deu para entender certinho, sem problemas? Ok. Pessoal, boa noite, então. Vocês estão vendo aí a Sara Rocha, ela que vai conversar com vocês hoje. Espero que vocês prestem bastante atenção, viu, gente? Mais do que vocês prestam nas minhas aulas, por favor. Tá ok? E no final, pessoal, a gente vai abrir, não é isso, Sara, para algumas perguntas, tá? E ela vai falar um pouquinho para vocês aí do direito digital, falando um pouquinho da LGPD. E, viu, Sara, é o próximo assunto que a gente vai trabalhar em aula, tá? A LGPD, tá ok? Então eu vou tirar a minha tela, só apresentar aqui a você, gente, ó. A Sara trabalha estagiária na Brinks Brasil, é membro da Associação Nacional de Advogados de Direito Digital, tá ok? Tá finalizando o curso aí de Direito pela Universidade 9 de Julho. E também um pouco da área de vocês, né? Técnico informática aí pela Escola Técnica do Estado de São Paulo. Então, Sara, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, tá ok? Estamos gravando, né? Conforme Uhum. você autorizou, tá ok? E professor Fábio deve estar entrando aí em alguns um minutinho, ele já avisou aqui, tá? Eu vou tirar minha tela, aí você pode projetar a Tá. sua e já estamos aí no horário, Sara, aí fique à vontade aí para começar, para Tá bom, então. sair com os colegas. Boa noite, gente. Como o professor Cássio já falou, todo o meu histórico, né? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre direito digital, passar sobre várias leis, algumas que eu achei que são mais importantes para vocês, e LGPD, que com certeza é o que mais se fala no momento, né? Perfeito. É. Aqui os tópicos que eu pretendo abordar na apresentação, explicar sobre o que é o direito digital, sobre a internet ter sido reconhecida como um direito fundamental, a e-cyber, que é essa estratégia nacional, o que são os crimes cibernéticos, algumas leis e os órgãos que são relacionados ao direito digital, né? Que minha apresentação pessoal, como o Cássio também já falou para vocês, eu fiz técnico em TI. Terminei em 2017, então, e agora estou fazendo direito, então acho que é por isso a minha afinidade com direito digital. E recentemente eu fui aceita na ANAD, que é a Associação Nacional de Advogados de Direito Digital. E aí eles aceitam estudantes porque tem comitê de pesquisa sobre o direito digital, sobre diversos temas dessa área. Aqui vamos começar de fato, né? O que é o direito digital? Ele também é conhecido como direito da informática ou direito cibernético. Ele é nada mais que um ramo do direito que tem por objetivo reger a nossa vida em sociedade dentro do ambiente digital. E ele também tem que se responsabilizar por qualquer problema que ocorrer dentro desse ambiente. Assim como o direito regula a nossa vida aqui, o direito digital regula a nossa vida dentro da internet. Na nossa Constituição Federal, a gente tem alguns direitos fundamentais para a nossa vida em sociedade, como a moradia, a alimentação. Só que não temos a internet. Mas, em contrapartida, a gente tem a ONU, que todo mundo conhece, né? Organização das Nações Unidas, que ela equiparou a internet como um direito fundamental para a vida em sociedade.
Ela proíbe qualquer Estado-membro, que quando a gente fala Estado-membro, a gente está querendo dizer país que faça parte da ONU. Ele é proibido de reter a internet da sociedade dele, da população dele. Ele não pode reter essa internet nem em caso de crise política. Isso eles fazem também para evitar uma possível ditadura. E a gente também tem a lei do Marco Civil, que essa lei é de 2014, que ela apresentou o acesso à internet como um direito coletivo e também essencial para que a gente exerça a nossa cidadania. Aqui, para vocês, a gente tem essa Estratégia Nacional de Segurança Cibernética. Ela é conhecida como e-Cyber. Sara, Oi. desculpe interromper. Você está passando os slides? Então, não está aparecendo para vocês? Travou, viu? Travou? Tá em qual? Tá no primeiro. No primeiro? Aqui está aparecendo que tá. Deixa eu sair e entrar de Veja novo. aí. Pessoal, vocês também estavam vendo só o primeiro? Ah, então acho que foi. Acho que é transmitir a tela, Sara. A tela inteira. Isso, agora sim. Foi? Bom, agora tá no primeiro. Ah, Aqui. agora tá passando. Passou? Perfeito. Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa Fábio. noite. E da e-Cyber. Então, gente, essa estratégia ela foi decretada esse ano, no começo do ano. É um documento bem extenso, tem em torno de umas 50 páginas ou mais, e ela faz parte de uma outra estratégia que o nosso governo decidiu que o Brasil tem que ter. Ela faz parte da estratégia de segurança da informação. Essa estratégia de segurança da informação decidiram que ela tinha que ser criada em módulos. E essa estratégia nacional de segurança cibernética é o primeiro módulo. Ela vem apresentar para a gente no total de 10 ações que o Brasil tem que exercer para se tornar excelência na segurança cibernética, se tornar referência, um país exemplar. E nessas ações, são ações que não vão ser realizadas só pelos órgãos públicos. Tem que ser exercido pelos órgãos privados e pela sociedade. E uma coisa interessante também é que esse documento tem validade, porque como trata sobre segurança cibernética, informática, né, é uma coisa que está em constante evolução, está sempre se atualizando, e por isso ele tem validade. Vai ser válido só até 2023, depois disso pode passar por atualizações. E ela traz também que os maiores problemas do país, para não ser um país seguro, informaticamente falando, é que a gente não tem muito profissional especializado em segurança cibernética. E também a nossa população não é educada para isso. Nós não temos informações disponíveis para todo mundo. Muita gente nem sabe o que acontece na internet. Então, isso é um problema do Brasil. E aí eles trazem as ações para a gente conseguir resolver esses problemas. E uma das ações é incentivar, é que o governo incentive soluções inovadoras que garantam a segurança cibernética da nossa população. E também vem com a educação da nossa sociedade, porque esse é o primeiro passo para tudo, né? E outra coisa importante que eles têm, que a gente viu semana passada que estamos precisando bastante, é elevar o nível de proteção do governo. Na semana passada, o STJ O foi STJ invadido. voltou a funcionar hoje, né? Voltou e, assim, eles não informaram tudo que foi hackeado, né? Porque é um prejuízo que eles ainda não conseguiram estimar.
e são dados sensíveis, então a gente percebeu que essa estratégia precisa entrar em ação, né? E aí, consequência dessa estratégia, não ter tido, ser falha, né? Agora, com a invasão da STJ, entra os crimes cibernéticos, que nada mais são do que os crimes cometidos através da internet. Seja que eu usei a internet como um meio ou o crime foi de fato consumado na internet. Uma coisa interessante é que as vítimas desses crimes, elas não precisam procurar uma delegacia especializada. Elas podem denunciar, fazer o boletim de ocorrência delas em qualquer delegacia, que no momento que o processo estiver em andamento, vão direcionar para a delegacia especializada. Essa parte do criminoso poder ser localizado, né? Vocês sabem melhor do que eu que uma pessoa deixa rastro na internet, não tem jeito. E aí que a gente pode ver que entra também a educação da sociedade, porque muita gente deixa de denunciar um crime cibernético, porque pensa, não vai ter como eu encontrar a pessoa que cometeu esse crime, vai ficar impune, mas não é assim. Então é por isso que é muito importante ter informação para a nossa população, eles terem consciência de que não é impossível encontrar esse criminoso. E agora eu vou apresentar para vocês algumas das leis que a gente tem assim sobre o direito digital. Não trouxe todas, porque são bastante, por mais que não pareça, o Brasil tem bastante lei sobre esse tema, direito digital. E aqui a gente já começou, eu vou trazer só em ordem cronológica, tá? As leis, não é ordem de importância ou alguma coisa assim. Foi ordem que foram promulgadas aqui. Em 96, a gente teve a nossa primeira lei, que trata sobre direito digital. Foi a lei da interceptação de comunicação telemática ou informática. Essa lei ela passou a autorizar que as comunicações fossem interceptadas, seja um e-mail, mensagem, ligação. Só que é importante que essa interceptação só pode acontecer se tiver autorização do juiz. E quando o Ministério Público, que está realizando todo o processo, for pedir para o juiz, ele tem que deixar claro que aquilo é necessário para encontrar provas sobre o crime. Porque se não tiver autorização, é um crime, invasão de privacidade, né? Então é muito importante. E se o juiz autorizar sem fundamento, ele também está cometendo um crime. A gente tem essa lei de 98 da propriedade intelectual do programa de computador, que eu acredito que seja pouco conhecida e muito importante para vocês que atuam nessa área. Essa lei, ela traz a possibilidade do autor ou do titular do programa registrar o programa perante o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. E aí, o que é a diferença do autor e do titular do programa? O autor é a pessoa que programou. Eu programei tudo, eu digitei todos os códigos, eu sou o autor do programa. O titular não necessariamente é quem programou. Eu posso contratar alguém para fazer o programa para mim. Eu falo, você vai fazer, mas o programa é meu. Então eu sou o titular. O autor pode ser a mesma pessoa que o titular. Não tem problema. E esse registro que vocês podem pedir do programa no INPI, ele tem que deixar claro todas as funcionalidades do programa. Tem que apresentar todas as funcionalidades e tem que mostrar algum traço de originalidade do programa. Uma coisa que mostre que se alguém fizer aquilo, é um plágio. E aí é que entra o plágio também vai ser um crime, porque vocês vão estar garantidos pelos direitos autorais. Então, se alguém plagiar o programa de vocês, é crime.
Se alguém vender sem autorização, vai ser crime. Então, é muito importante essa lei para vocês. O registro também é muito importante. Só que a lei também foi boa, porque muita gente não conhece, não sabe dessa possibilidade do registro. Então, eles garantem que vocês vão ser protegidos mesmo se não registrarem o programa. Isso é muito importante enquanto a lei não é conhecida, enquanto os programadores não passam a registrar o programa deles. Mas a importância de registrar é evitar esse plágio, evitar que aconteça alguma coisa. Porque até você encontrar que houve um plágio, sem o seu programa estar registrado, vai demorar muito mais. Quando ele está registrado, é muito mais fácil todo esse processo para resolver. E nesses crimes, essas violações que as pessoas podem cometer com o plágio, com a venda, eles podem responder criminalmente e ser presos até de 6 meses a 2 anos. Então, não é bobeira. Copiar o programa de alguém não é bobeira. A nossa lei também traz alguns contratos que vocês podem firmar quando fazem esse programa, que são o contrato de licença de uso, que é nada mais quando a gente baixa algum aplicativo e vem lá o contrato para a gente dar um checkzinho, contrato de licença de uso. Você vai ter a permissão só para usar o programa. Só isso, para usar tudo que tem lá, todas as funcionalidades. Esse é o contrato de licença de uso. E aí a lei também traz o contrato de comercialização. O contrato de comercialização, você pode vender o programa de alguém. Você pode fazer propaganda do programa de alguém, mas você não é detentor do programa. Você deixa claro que aquilo não é seu. E aí a gente tem o outro, que é o de transferência de tecnologia. Nesse contrato, você vai transferir o seu programa. Ele vai deixar de ser seu. Você pode ser o autor, mas você não vai ser mais o titular do programa. Você vai ter que entregar código-fonte, diagrama, fluxograma, todos os dados técnicos do programa vão ter que ser entregues. E esse contrato só pode ser feito no INPI, que é lá onde você faz o registro. Você só pode fazer esse contrato lá. Os outros você pode fazer entre você e a pessoa, você e o usuário, mas esse é só perante o INPI. E ele também traz garantia aos usuários, não é só a vocês. Traz alguns direitos aos usuários, deveres aos programadores. E um deles é garantir a boa funcionalidade do programa. Garantir que que o usuário, né, tenha atualizações do programa para garantir o bom funcionamento. Nada mais é do que quando a gente vai atualizar um aplicativo, que dá para ver na Apple Store ou no Google Play, que dá para ver lá na Play Store, dá para ver que por que está atualizando. E aparece lá correção de bugs. Esse é uma correção necessária. Às vezes a gente vê e fala, ai, mas não precisava atualizar, estava funcionando normal meu aplicativo. Mas isso é um direito seu, é uma obrigação do detentor do aplicativo fazer essa correção. Nós ficamos uns anos sem algumas leis, né? De 98 a gente pulou para 2012, mas em compensação tivemos duas leis esse ano. Primeiro foi a Lei de Azeredo, que é uma lei simples, mas muito importante. Ela determinou que tem que existir delegacia. Tem que existir delegacia especializada no combate e repressão aos crimes cibernéticos. E algumas cidades ainda não têm, alguns estados não têm. São 14 estados só do país que têm delegacias especializadas nisso. Então, a gente está caminhando bem devagar na adaptação dessa lei, né? A gente tem também, nesse ano, a Lei Carolina Dickmann, que ela recebeu esse nome, né?
por causa do incidente que ocorreu com a atriz um ano antes da lei, que ela teve o computador invadido. E a lei nada mais do que considera crime a invasão de dispositivo alheio. E é importante também que essa lei ela dá a mesma pena de prisão para quem produzir, oferecer, distribuir, vender ou difundir algum aplicativo, algum programa que facilite essa invasão de dispositivo alheio. Então, o crime, além de cometer a invasão, é você produzir algo que facilite essa invasão. Em 2014, a gente teve aqui a Lei do Marco Civil, que essa lei deu um passo muito importante no direito digital. Ela, assim, por ela que perceberam a necessidade da LGPD, praticamente. Tudo bem que o tempo entre ela e a LGPD foi bem extenso, mas é porque é um assunto complexo, né? É um assunto que está em constante mudança. O Marco Civil, ele traz alguns princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no país. E são bastante. É bastante princípio, é bastante garantia e é bastante direito e dever. Isso é comum a todos, não é só direito e dever do órgão público, não é só direito e dever da sociedade, de todos. Ela traz no artigo 7º a internet como essencial para o exercício da cidadania. Então, ela equiparou como um direito fundamental para que a gente vive em sociedade atualmente, que de fato é, né? Ela também regulamenta a proteção aos registros, dados pessoais e comunicações privadas. Isso a gente pode. Ah, a gente pode fazer um liame com a LGPD, que a LGPD traz isso também para a gente, mas de uma maneira mais completa. É mais o foco da LGPD. O Marco Civil não é focado na proteção de dados. Ele comenta um pouco, passa sobre ele, mas não é o foco. Ele também traz ações que o nosso poder público tem que fazer para contribuir para o desenvolvimento da internet. A lei diz que o governo precisa contribuir para isso, que a sociedade precisa se desenvolver e isso só vai dar certo desenvolvendo a internet, porque cada vez mais a internet está presente no nosso dia a dia e o governo tem como a missão dele, né, é garantir que a sociedade tenha sua cidadania, tenha pleno direito de exercer sua cidadania. Então ele tem que garantir a internet, ele tem que garantir que a internet seja de qualidade, tem que garantir acesso até nos lugares mais distantes, como interior. Isso é uma coisa importante que também ainda está em adaptação no país, que a gente sabe que interior a internet não é boa, só aqui, assim, cidade que é bom, centro. Então, o Brasil, né, precisa caminhar bastante para estar em conformidade com todas as leis do direito digital. Aqui a mais importante, né? Eu acredito que seja. Tá dando para ouvir direitinho? Aqui tudo ok, Sara, tá Ah, tá. ótimo, viu? A LGPD, né? Peraí. A LGPD, ela foi escrita em 2018. Só que ela só entrou em vigor só agora. Eita! Só agora em setembro, dia 18 de setembro. Ela entrou em vigor. E nesses 2 anos, ela passou
Por pesquisa, muitas pessoas especializadas em proteção de dados discutiram a lei. Ela passou por diversas alterações e aí só foi, de fato, entrou em vigor, né, agora em 2020. Só que as penalidades de quem infringir a LGPD só vão ocorrer no ano que vem, porque o legislador ele nos dá um tempo para se acostumar com a lei, para todo mundo entrar em concordância com a lei, as empresas, principalmente, né? Porque isso vai pegar mais para empresas e vai ser mais difícil para empresa de pequeno e médio porte, porque são muitas coisas importantes na LGPD. Ela é importante deixar claro que a LGPD ela não trata só de dados virtuais. Ela não é uma lei própria do direito digital. Ela também trata daqueles dados que você anotou no caderninho, que você anotou numa folha qualquer e jogou ali. Então, a gente precisa se atentar a isso. A LGPD, ela traz três diferentes tipos de dados. Traz o dado pessoal sensível e o dado anonimizado. O dado pessoal é um dado simples sobre você, que te torna identificado, que é o seu nome, seu CPF, são dados que basicamente encontra em qualquer lugar, não é algo específico sobre você. Já o dado pessoal sensível é algo mais específico, é a sua orientação sexual, dados médicos, religião, essas coisas. E o anonimizado é todo aquele dado que quando você forneceu, você falou, ó, é só entre nós dois aqui. Você deu seu dado para o médico, falou, ó, esse dado é só nosso. Você deu seu dado para aquela loja, falou, é só nosso. Ou então também quando você não se divulga. Você fornece o dado, mas não fala que é seu. E aí ela traz também algumas pessoas que são atuantes, né, da LGPD, que fazem parte da LGPD. A gente tem o titular, que é o dono do dado, o controlador, que é quem vai controlar os dados, todos aqueles dados. Controla tudo que entra, todas as informações que você precisa. O operador, que é a pessoa que vai de fato manusear os dados. Aquela pessoa que ela precisa daquela informação para fazer o trabalho dela. E a gente tem o encarregado de dados, que ele é responsável por fazer todo o tratamento dos dados, que a LGPD também prevê que os dados precisam ser tratados. Ele precisa ser atualizado, ele não pode ficar armazenado de qualquer forma, tem que ficar armazenado de uma maneira segura. E esse tratamento, o titular ele pode ter consciência, ele pode pedir, ele pode simplesmente virar para a empresa e falar, olha, eu quero saber quais dados meus que vocês têm. E você, como empresa, é obrigado a informar esses dados. Ele também pode solicitar exclusão, isso tem que ser imediato. No momento que ele pede, tem que ser imediato ali, deu o dado ou excluiu o dado, e ele também pode solicitar a portabilidade desse dado. O que seria a portabilidade? Por exemplo, eu trabalho lá na Brinks, que é a empresa de transporte de valores, não sei se todo mundo conhece. E aí um cliente fala, não quero mais o serviço de vocês, eu vou contratar o concorrente, mas eu não quero ter o trabalho de transferir todas as informações. Vocês podem mandar para eles? Nós temos que transferir todos os dados do cliente para a empresa. E isso sem custo nenhum. Não pode ser cobrado nenhuma taxa do titular, tanto para realizar a atualização, tanto para realizar a exclusão.
não pode ser cobrado, tem que ser tudo de graça, imediatamente, assim quando o titular pede, de prontidão, tem que ser feito. Não pode se negar a fazer. Mas a lei também, ela traz algumas exceções, que o titular não precisa consentir para aquele dado ser coletado. E um exemplo disso é médico. Você chegou no hospital passando mal, quase morrendo, eles não vão ficar lá e posso pegar aqui seu nome, pegar seu documento? Eles não vão fazer isso, eles vão já coletar todas as informações e essa exceção é somente em benefício do titular. Como no caso do hospital, é no benefício do titular. Você está com uma enfermidade, está quase morrendo. É em seu benefício que aqueles dados foram coletados sem sua autorização. Tirando isso, sempre precisa ter autorização expressa. Se eu consentir, silêncio não vai ser aceito como resposta de eu posso coletar seus dados. Eu preciso consentir, concordar de maneira expressa que os meus dados estão sendo coletados. E aí também a LGPD, como ela traz muita coisa, ela precisou trazer um órgão, né, para fiscalizar tudo isso. E trouxe a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A ANPD ela vai ser responsável por fiscalizar todo o cumprimento da LGPD. Ela pode chegar numa empresa e pedir como é que está sendo o tratamento dos dados lá, saber todo o processo das empresas. E quando eu digo empresa, não necessariamente empresas grandes, pode ser um prestador de serviço, como vocês, no caso, programadores, né? Prestadores de serviço, a NPD pode chegar e falar assim, olha, quais são os dados do seu cliente que você coleta? Tá, mas o que você faz com esses dados? Como que você guarda eles? Como que você garante que ninguém vai invadir esses dados? Porque isso é uma garantia que você também tem que dar para o titular. Que aqueles dados, eles não vão ser acessíveis a qualquer pessoa, que eles não estão disponibilizados para qualquer pessoa da empresa. E o titular, ele autoriza o uso do dado dele para uma coisa específica. Então, vocês fazem a entrevista com o cliente para saber as funcionalidades que ele quer para o programa, quer saber tudo. E aí vocês só podem usar aqueles dados do cliente com o fim exclusivo de fazer o programa. Desenvolveu o programa? Fim. Morreu. Não tem mais que usar aqueles dados do cliente. Você não pode depois ligar para ele e falar: olha, eu pensei em fazer um outro programa aqui, o senhor vai querer? Não pode. Isso é uma infração na LGPD. Você usou os dados para aquele fim específico, tem que ser descartado. A não ser que num contrato você deixe de maneira expressa escrito que aqueles dados vão ser armazenados depois de 30 dias que o serviço foi prestado. E aí o titular consentiu. Aí é outra coisa. Mas sem consentimento, usou, excluiu, deletou os dados. E tem que deletar que se o titular souber de alguma maneira receber alguma coisa que não que ele sabe que foi você que vazou e já tinha passado do tempo, entra a NPD para aplicar alguma das medidas das sanções das penalidades em vocês. E essas penalidades, elas são ou simples ou muito graves. Ela pode ser uma simples advertência, pode simplesmente falar, você não podia ter feito isso, tô te avisando, da próxima vez já não vai ser assim. Ou pode chegar até multa e interrupção da atividade. E esse ponto da interrupção da atividade é importante deixar claro que não vai parar uma empresa inteira. Aqueles dados foram fornecidos só, por exemplo, uma empresa grande, tem diversos setores. Aquela informação lá que foi vazada e a NPD veio e falou: ó,
vou aplicar uma penalidade, uma multa aqui e interrupção da atividade. A interrupção da atividade vai ser só para aquela finalidade que os dados foram usados. Se os dados foram usados só para o RH, só aquela atividade do RH vai parar de funcionar. E aí o tempo também que vai ficar sem funcionar é a NPD que determina. Isso é importante porque a interrupção da atividade só não vai afetar tanto as empresas grandes, né? Um prestador de serviço, um microempreendedor, é ele. É ele o serviço, a empresa é toda ele, parou uma atividade, parou tudo. Então, é por isso que a LGPD está sendo tão falada e muitas empresas estão correndo atrás, né, do tempo para poder estar dentro das normas. Porque a gente pode ver há um ano para a penalidade começar. Pode parecer muito tempo, mas a LGPD traz muita coisa também. Então, uma empresa pequena pode ser rápido para ela resolver ali quem vai ser o encarregado de dados, quem vai ser o controlador. Mas uma empresa grande, quanto mais dados você recebe, mais difícil vai ser controlar, ter esse controle da se você está seguindo a lei. Então, esse tempo de um ano também é importante não só para as empresas se adaptarem, mas a sociedade como um todo. Porque não adianta existir a LGPD se eu, como titular do meu dado, não sei que ela existe. Meus dados vão ser vazados e eu não sei que a empresa responsável pode ser penalizada. Então, é por isso. Isso também é uma obrigação da NPD. Ela tem que divulgar a lei. Ela tem que tornar a lei conhecida para a nossa sociedade. Tem que divulgar, a lei traz isso expresso, de maneira expressa, que eles podem fazer cartazes, podem fornecer treinamentos gratuitos, podem fazer de N maneiras, mas precisam fazer. A gente vê que não está fazendo muito, por quê? Porque o, o órgão ainda não está inteiro pronto. Ainda está tendo nomeação de diretor, de conselheiro, então é por isso que ainda não estamos vendo muita divulgação da lei. O que está tendo de divulgação é por pessoas, escritórios especializados, sobre pessoas de TI, pessoas próprias do ramo de proteção de dados. Eles que estão divulgando. A NPD não está divulgando ainda, porque ela não está inteira, não está completa, não existe de fato. E uma dúvida que eu acho que surge bastante sobre a LGPD, eu acho que é saber se eu posso ser preso se eu infringir a LGPD, eu posso ter que ir para o tribunal? Pode. Pode, mas assim, desde que aquela infração tenha gerado algo maior. Vazei os dados do meu cliente, e, em consequência desse vazamento, houve um crime. Aconteceu alguma coisa, teve um estelionato, algo do tipo. Aí eu vou responder criminalmente. Posso ter que ser condenado a pagar danos? Pode sim. Se ele te processar, pode sim. Responder, empresas podem responder em causa trabalhista? Pode também. Eu, como ex-empregado, achei que os meus dados não foram bem tratados, achei que houve vazamento dos meus dados, tive convicção que aquilo foi vazado, que usaram de maneira errada, eu posso entrar com um processo contra a empresa. E aí, é importante que além da multa que ela vai ter que pagar para a NPD e da interrupção da atividade que ela vai ter também que responder por esse processo. Então, assim, quanto menos você tiver em conformidade com a lei, mais prejuízo vai ter. Posso responder criminalmente, civilmente ou trabalhista,
além da multa e de ter a minha atividade interrompida. Isso é um prejuízo muito grande, tanto para a empresa grande, tanto para a empresa pequena, porque só a interrupção da atividade já causa uma perda enorme. Aí a empresa ainda vai ter que pagar multa e depois vai ter que responder um processo. Então, por isso que vocês precisam se atentar, tanto vocês, eu digo, operadores do direito e operadores de informática, né? Quem vive com isso, trabalha com isso. E é importante que para a LGPD, para uma empresa entrar em conformidade com a LGPD, tenha essa união entre os operadores do direito, os advogados da empresa e o pessoal de TI. Porque eu sei sobre lei, mas eu não sei como é que guarda, criptografa uns dados, eu não sei. E aí o pessoal de TI já sabe, mas não sabem de lei. Então precisa ter essa união, não só nas empresas, mas também por fora, porque um prestador de serviço ele não vai ter como cuidar de tudo para LGPD, porque vocês viram que precisa de um titular, precisa do encarregado de dados, do controlador, o operador. Um microempreendedor não vai ter isso. Então, se tiver um escritório, algo especializado nisso, que tenha pessoas próprias de TI e advogados, isso vai facilitar um prestador de serviço, um microempreendedor, que ele vai poder contratar essas pessoas para administrar toda essa parte de dados da empresa dele. Porque eu, como individual, não tenho condições. Uma empresa grande tem. E aí isso favorece o crescimento das empresas grandes, enquanto uma empresa pequena pode até fechar, porque eu não vou ter dinheiro para pagar uma multa, não vou ter dinheiro para pagar depois lá no o processo. Então é por isso que eu acho que tem que ser muito importante essa união entre informática e direito. Sempre vi esse preconceito, como é que eu posso falar? Essa distância entre esses dois ramos. Só que agora a gente precisa ter essa união, porque é a realidade, né? A gente está vivendo a era digital. É importante que a nossa sociedade esteja cada vez mais tendo conhecimento sobre todas essas leis. Porque se uma senhora já acha difícil agora conectar o computador na internet, usar o WhatsApp, imagina depois, porque a tendência cada vez mais a nossa rotina estar de maneira digital. Então precisa ter essa divulgação tanto da LGPD quanto de toda a segurança cibernética, porque é o que eu falei, muita gente deixa de abrir um boletim de ocorrência quando sofre um crime cibernético, porque acha que o cara pode ficar impune, acha que vai ser impossível encontrar aquela pessoa que fez aquilo, aquela pessoa que hackeou a conta dela, aquela pessoa que invadiu o site dela de compras que já estava com o cartão cadastrado e usou todo o cartão. Então, é importante que as pessoas tenham esse conhecimento, que seja divulgado. E quem pode divulgar são as pessoas que sabem do assunto. Quem sabe do assunto são pessoas principalmente de informática. De direito, sabe sobre a lei, sabe aquilo que está na lei. Eu posso falar o que a lei fala, mas eu não sei como guardar, de que maneira segura eu posso guardar os dados de alguém. Eu não sei. Então precisa ter essa união, precisa ter pessoas especializadas nisso. Essa estratégia de segurança cibernética, ela trouxe alguns problemas que nosso país tem. E aí ela traz também que a gente vai ter um déficit muito grande de 240 mil
profissionais que vão faltar no mercado de segurança cibernética, porque não vão ter profissional capacitado para isso. Então, consequência vai ser o quê? O Brasil não vai estar seguro, não vai ter essa segurança cibernética, não vai alcançar a meta de se tornar excelência. E isso é mais importante também para o país como um todo, para ser visível internacionalmente. Isso afeta toda a reputação de um país. Então, quanto mais profissional capacitado, maior vai ser o conhecimento da sociedade, porque você não guarda o seu conhecimento só para você. Você deixa seu conhecimento lá no seu trabalho, na sua casa, no meio dos seus amigos. Você faz uma palestra que vê as pessoas, você fala sobre isso. Então, se especializem nesse ramo, que é um ramo promissor. Segurança cibernética é importante. A tendência é que cada vez mais surjam novas estratégias quanto a isso, porque, como eu disse, aquela estratégia de segurança da informação, ela vai ser criada em módulos. Se eu não me engano, serão 8 ou 10 módulos. E até agora só teve o primeiro. E ela é discutida, elas são criadas como? Com estudantes, com professores, com pessoas formadas em segurança cibernética, pessoas especializadas nisso e pessoas especializadas em lei. Então, tem que ter essa junção de uma maneira ou outra. Vão ter que surgir novas estratégias, novas leis. LGPD só não vai ser suficiente. Vamos precisar de novas leis, porque a LGPD trata só sobre os dados. Mas a gente vai ter crime também acontecendo no ambiente digital. E sobre isso nós temos poucas leis. A lei que a gente tem que ter delegacia especializada, nem isso tem. Não tem muitas delegacias especializadas. Por quê? Porque tem estado que não tem gente capacitada para isso. A delegacia não vai ter só o delegado, só o inspetor, só o agente de polícia. Eu vou precisar da pessoa que sabe de segurança cibernética, aquela pessoa de informática, de TI que está lá para ajudar no combate ao crime, para ajudar a encontrar, porque o delegado ele não vai saber encontrar o endereço de IP do cara que cometeu o crime. Então, é por isso. O direito digital não depende só dos advogados. O direito digital depende de vocês também. Depende que vocês se especializem nisso. É um ramo promissor, é novo e a tendência é cada vez crescer mais. E aqui eu trouxe os órgãos, né? Que, como eu disse, não são todos os estados que têm, aí eu peguei daqui, que eu sou de São Paulo, e de Sergipe, que é a Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, e aqui a Delegacia de Delitos Cometidos por Meios Eletrônicos. Então, só muda o nome, né? Mas o objetivo é o mesmo, a função é a mesma, que é combater os crimes e também tem que divulgar. A delegacia ela também tem a obrigação de divulgar ações para você evitar que você seja hackeado, ações para evitar os crimes cibernéticos. Muito importante a gente ter consciência de que os órgãos, eles não têm a responsabilidade só de mandar, só de fiscalizar. Eles têm a obrigação de tornar conhecimento público, têm a obrigação de conscientizar a população. Só que é aquilo, sempre vai ser mais difícil conscientizar se eu não tiver alguém capacitado. Porque com que propriedade eu posso falar para alguém se nem eu mesmo sei sobre o assunto? Então é isso que é importante, que vocês se capacitem nesse assunto, que cada vez mais as pessoas estudem sobre isso, porque é a nossa realidade, é o nosso futuro, não tem jeito. Vai ser assim. E é isso, gente.
Aqui tá o meu e-mail, se precisar de alguma coisa, alguma dúvida. O meu LinkedIn, eu faço semanalmente publicações sobre direito digital, sobre as leis, curiosidades. Então, se vocês quiserem ver, tá aí para vocês. E é isso. Sara, eu nem sei como agradecer. Você dando dica aí para os nossos alunos foi ótimo, não é, Fábio? E então você tem uma publicação semanal sobre essas questões. Eu estou fazendo. Por enquanto é só no LinkedIn, mas depois eu pretendo Aham. expandir para novas redes sociais, né? Instagram, que é mais fácil acesso. Certo. Uma coisa que é fato, né? E eu falo como professor, né? Essa pandemia ela antecipou muitas coisas, né? E, claro, eu acho que a lei ela anda bem mais lento que a informática. Não sei se é o termo correto de falar, né? Então as leis estão tendo que se atualizar de uma maneira Sim, bem rápida, né? bem rápido. E E- é complicado, né? Porque não é um processo simples. Uhum, Fazer atualizar as leis não é simples. Tanto que a LGPD, ela entrou em discussão em 2018 e só entrou em vigor agora, em 2020. É um processo certo, lento. certo. Bom, Sara, eu acho que você está vendo aí no chat, tem uma pergunta aí do Sávio. Atualmente, né, quando fazemos cadastro em qualquer site, nós aceitamos alguns termos de uso ou privacidade. Só que quase ninguém lê. A LGPD trata disso ou os termos atuais já são válidos? Então, esses termos de uso são aqueles contratos de licença que você firma. Então, quando você dá o checkzinho lá no aplicativo, ele entende que você leu, entende que você autorizou aquilo. Então, é uma maneira expressa do titular dos dados, tá falando, ó, eu autorizo esses meus dados serem usados para essa finalidade. Certo. E eu tenho uma pergunta, Sara, uma coisa que eu estou lidando numa outra empresa. Você cria, por exemplo, vai vender um produto, né? Aí eu vou oferecer parte desse produto de forma gratuita. Vamos supor, vou vender um livro, só que assim, eu vou oferecer um capítulo desse livro de forma gratuita. Só que para a pessoa ter acesso a esse capítulo gratuito, ela tem que me fornecer o nome e o e-mail, né? E como Uhum. você falou, eu tenho que deixar claro que eu só vou usar isso. Eu posso usar isso para depois mandar, fazer aquele e-marketing, né? Ficar mandando e-mail, propaganda para a pessoa. Ou isso não é permitido assim, fere a Não LGPD. pode. Fere LGPD. Porque tem muito isso na internet, né? Que eu Tem. vejo, né? Mas é assim, a gente tem que ficar de olho nas letrinhas miúdas, né? Que às vezes Certo, tá lá, você tem que fornecer esses dados, a letra tá grande, mas lá embaixo tá escrito que eu posso usar aqueles dados para ficar te mandando mala direta no seu e-mail, ficar fornecendo outros produtos. Então, se você perfeito. concordou em enviar os seus dados sem ler aquilo, a LGPD não vai saber se você leu ou não. Aceitou e pronto, né? Aceitou e foi. Certo. O Luciano fez uma pergunta aí. A LGPD possui uma relação com o meio de pagamento eletrônico, né? Que foi lançado aí recentemente, o Pix. Então, o Pix, nem o Banco Central mesmo se decidiu ainda sobre algumas coisas, É, né? E como eu disse, a NPD, o órgão responsável pela LGPD, ele ainda não está firme, ele ainda não foi criado completamente. Então, não tem como ele ter essa ligação com o Banco Central, porque o Pix é do Banco Central. Então, para ter essa relação entre os dois, precisava que o órgão da LGPD, a NPD, já tivesse firme para certo. conversar com o Banco Central e resolver as questões que precisa para a proteção dos dados, que vai ser importante, que o Pix é algo novo e assim, não é dado qualquer, é sua conta bancária. Então vai ser Não é qualquer importante. coisa, né?
O Sávio, Sara, fez a pergunta: em caso de ataque hacker, uma empresa hackeada responde pela divulgação dos dados dos usuários? Então, aí vai ser o caso, vão ser basicamente dois processos nesse caso. Vai ser a empresa contra o hacker e aquele que teve os dados vazados contra a empresa. Então, eu, como empresa, processo o hacker e posso pedir para ele me pagar uma multa. E aí, essa multa eu uso para pagar o usuário que teve os dados vazados. São processos diferentes. Certo. Isso é um exemplo, por exemplo, quando clonam meu cartão de crédito, que aconteceu comigo, né? O banco teve que me ressarcir, mas o banco foi para É, cima do hacker. exatamente. O banco não deixou quieto, né? É Não claro que não. pagou, ele foi atrás. É isso. Uhum. Beleza, gente. Mais alguma pergunta, pessoal? Vocês estão vendo que a Sara está respondendo aí. A divulgação dos dados descaracterizados para pesquisa científica sem informar o usuário é permitido? É permitido. Aí entra na questão dos tipos de dados que a LGPD autoriza. Tem o dado anonimizado. Se eu não forneço nenhuma informação, nenhum dado meu, só respondi a pesquisa, é permitido. É permitido. Não dei nenhum dado meu, ok, tá dentro da LGPD. Mas a partir do momento que eu fornecer algum dado meu, eu tenho que concordar com isso. Mas se é só uma resposta de pesquisa que não é nenhum dado pessoal, sem problemas. Por exemplo, uma pesquisa eleitoral, Sara, É um exemplo. onde a gente não se identifica, né? A gente fica assim, Exatamente. faixa etária, né? É Coisas coisa assim, simples, é um mais dado que gerais, assim. não deixa né, seu, não se torna específico seu. Certo. Pessoal, mais alguma pergunta? Estamos aí. Sara, já está no finalzinho aí do seu tempo, né, Sara? Da sua disponibilidade. Já. Pessoal, queria destacar aí a Sara, uma jovem, assim, já tendo esse conhecimento todo, né? Sobre essa questão digital. Eu acho que ela falou muito mais, assim, deu uma dica aí para vocês desse mercado, né, de trabalho, não é, Sara? É, Porque realmente, a princípio eram duas áreas bem distantes, né? Mas agora a gente vê que uma precisa da outra. Realmente, uma vai precisar da outra. E, vai. bom, pessoal, a última colocação aí do Luciano, né? Eu, enquanto graduando do mercado TI, como posso me preparar para a LGPD? Fazer direito, Luciano? Nessa área. Cursos, né, gente? Cursos. Eu tô vendo muitos lugares divulgando cursos. A própria OAB, ela fornece cursos e você não precisa ser advogado para fazer. Ela é voltada para a lei. Então é importante para vocês, né? Porque vocês vão saber tudo que a lei fornece, tudo que apresenta a lei, tudo que vocês precisam ter ciência e vai estar lá. Mas assim, não vai ser uma linguagem voltada para quem é de TI. Certo. Professor Fábio, deseja falar aí, abrir sua câmera. Você conhece Fábio, Sara? Nada. Bom, pessoal, primeiro agradecer, né, a Sara, mas agradecer também ao professor Cássio que abriu esse espaço. A Sara não sabe, o professor Cássio dá a disciplina de ética e direitos, a Sara já foi nesse período, né? Eu agradeço aí o espaço, mas agradeço muito a Sara por poder compartilhar um pouco do seu tempo. Todos Nós da nós. Universidade de Tiradentes agradecemos muito. Sabemos que deve estar cheio de coisa para fazer, mas agradecemos o seu tempo e eu sei que ficou um gostinho de quero mais para uma outra oportunidade, mas É, gostei bastante, acho que nossos alunos aprendem muito, gostei muito não só da forma, mas das dicas. Então, parabéns, obrigado. Espero, pessoal, que vocês aproveitem um pouco do conhecimento passado, né? Pegue este exemplo de alguém jovem como vocês, né, já se dedicando a algo novo, façam o mesmo.
né? Então, Sara, muito obrigado, de coração, muito grato pela sua colaboração. Obrigado, Cássio, também, por É abrir isso, esse Fábio. espaço para os nossos Muito alunos, que eu legal. acho que trazer o pessoal de fora, falar um pouco com eles é sempre algo muito legal, né? A gente sabe que nós não somos do direito, então a gente estuda um pouco a implicação, né? A Sara é uma estudante do direito, então ela pode trazer o ponto de vista que nós não vemos, né, algumas coisas. Então, muito obrigado a todos, né? E, Sara, tem outros professores aqui, o professor Virgílio, eu não vi quais são os professores que estão, mas o professor Tem Virgílio, vários aqui. Professor Vigílio, eu, boa eu, noite. ele é um dos meus professores mais antigos da casa, né? Ele é jovem, mas é um professor bem antigo na casa, e trouxe a turma dele também para assistir. A turma dele, eu achei bem pertinente o início da sua fala, porque a turma dele faz uma disciplina que a gente chama de Project Lab, em que eles desenvolvem um produto. Então, aquela ideia de saber registrar, que você comentou, foi muito pertinente. Não foi combinado, tá, pessoal? Ela ia trazer uma ideia geral, mas acabou sendo bom para os alunos terem uma ideia de registro de software, da importância que isso tem, né? Além de ser bom para o currículo, tá, pessoal? Aí não faz parte do que a Sara comentou, né? Ela comentou da parte do direito, mas é sempre bom para o currículo de vocês. Então, Sara, muito obrigado. Não sei se algum dos professores querem comentar algo, mas em nome da coordenação dos cursos de computação, agradeço a você, a todos os professores que puderam colaborar e ao Cassius que abriu esse espaço. Muito Muito obrigado. obrigado, Sara. Eu que agradeço, gente. Fiquei muito feliz pelo convite. Agradeço de coração a oportunidade. Foi muito bom para mim também passar esse conhecimento, porque é um jeito de aprender também, né? Ok. Muito obrigado, então. Vou postar, pessoal, a lista aí de presença, porque tem esses procedimentos formais, né, Vávia? Mas, Sara, muito obrigado mesmo. Depois você me passa, Sara, você divulgou aí o link, mas do seu LinkedIn para eu divulgar aí pro pessoal, para a gente começar a seguir você lá de perto, tá Pode bom? deixar, faço sim. Obrigada. Então tá bom. Uma boa noite. Tchau, Tchau, boa tchau, noite. viu? Boa noite. Pessoal, então eu vou postar aí a lista de presença e espero aí que todos tenham aproveitado bastante. Gostaram, pessoal? Beleza. Legal, né, Virgílio? Sempre bom alguém de fora, né, pessoal? Um rosto Muito, diferente, né? muito Falar, bem, né? Cássio. Gostei da iniciativa. Vamos. Totalmente adequado, principalmente para o pessoal da turma de, como o Fábio falou, do Project Labs. Porque Isso, hoje o direito anda de mãos dadas com a informática, né, nesse aspecto. eu tenho vivido, Virgílio, isso um pouco mais na prática, até pela. Isso, Érica, é pessoal de ética e direito, viu? Mas podem assinar lá que depois eu coloco o filtro lá. Mas essa pandemia, né, Virgílio, ela antecipou muita coisa, né? E se você junta essa questão do mundo digital até a área de educação, né? Isso, Nós precisamos mais do que nunca de advogados, né? Especialistas nessa área, né? exatamente. Não, porque nem sempre nós estamos do lado de quem está produzindo software. Às vezes nós somos, entre aspas, vítima de como você foi vítima aí tantos exemplos, esse do cartão que você falou, É, e outros tantos, né? é verdade. O WhatsApp sendo hackeado, É, aquele golpe do WhatsApp, a semana passada meu irmão foi hackear o WhatsApp dele e passaram mensagens pedindo dinheiro. A gente ouve eu falar, já, mas quando chega quando perto da chega gente, na a gente, gente, né, né? Então é complicado. tem que haver uma Bom, maneira de punir. é. E eu espero que, infelizmente, assim, né, no Brasil as coisas são um pouco mais lentas, né? Isso. Mas a gente tem aí em breve, né, a gente possa, né, Virgílio, melhorar quanto a isso. A pandemia talvez antecipe também, ajude um pouco nisso, né? Porque é a questão de necessidade, né, Virgílio? Com certeza.
Bom, então é isso, gente. Uma boa noite aí. Obrigado, viu, Gílio? Ok. Tá, boa noite, Cássio. Boa noite. Boa Boa noite a noite todos, e pessoal. nos falamos aí. Boa noite, pessoal. Tchau. Vou encerrando aqui a gravação. E assinem